Olá, bom dia. Vamos dar continuidade ao que a gente viu, né, em sala de aula na sexta-feira sobre land art, e agora a gente vai continuar caminhando por algo que a gente vai falar que é instalação, tá? Eu vou colocar, a gente vai acompanhar no livro, e depois eu vou botar um videozinho curtinho que vai fechar toda essa nossa fala, beleza? Então, pega lá o seu livro, por favor. Abre o seu livro lá na página 59, instalação, tá? É importante que você saiba que instalação não é um movimento, e sim um modo, né? Um meio que alguns artistas encontraram para se expressar, tá? E ela está muito voltada à arte contemporânea. Então, a gente ainda tem muitos artistas e muitas galerias e muitos espaços de artes que usam da instalação como um meio de propagar e de criar novas artes, novos olhares e criar uma discussão sobre algo ou algum tema. Beleza? Então, acompanha aqui comigo, ó, instalação. Além de arte, trouxe à tona algumas questões sobre os limites entre a cultura, a escultura e a arquitetura, levando crítico e artista a se perguntarem o que eram essas obras que criavam um novo ambiente dentro da galeria. Qual nome deveriam receber? Foi assim que o termo instalação entrou para entrou para o universo das artes plásticas, mas somente a partir de 1960 o termo se popularizou, tá? A instalação, um pouquinho aqui. A instalação refere-se mais a um meio de expressão, né? Foi como eu abri a nossa fala, um meio de expressão do que um estilo propriamente dito, pois reúne uma variedade de artistas e de técnicas. Eles têm em comum a produção de obras que, vamos lá, transformam o ambiente onde estão inseridas, propõem interação mais direta com o público e com a obra, e, na maioria das vezes, encontram-se em espaços dedicados à arte, como galeria e museu. Tá? A gente tem uma infinidade de artistas que representam essa arte. Tá? E aqui a gente tem uma listagem deles. Tá? Não vou ler, não, né? Mas assim, tá todos aqui. A Sofia, o Cláudio, enfim, Juan e todos os outros, tá? O termo instalação, isso é legal de marcar. Ó. O termo instalação está extremamente vinculado ao termo ambientação, que era utilizado para descrever obras que mantinham um diálogo com o ambiente onde estavam inseridas, transformando-o parcialmente. No vídeo que você vai assistir, você vai ver, né? Por isso que eu gosto de sempre colocar um vídeo que, além da fala de uma outra professora, vocês visualizam melhor, né? No vídeo eu acho bem mais fácil do que só numa foto, né? Então, você vai ver essa ambientação desse espaço, tá? Que era utilizado para descrever obras que mantinham um diálogo com o ambiente, onde estavam inseridas, transformando-o parcialmente. Nesse tipo de trabalho, temos como exemplo a obra Uma Milha de Barbante, realizada por Duchamp para uma exposição surrealista em Nova York. Tá? Então, assim, imagine num pedaço de uma sala ou num corredor entremeados de barbante, né? Ou dificultando o acesso ou proibindo o acesso, tá? O público tem uma interação, né, com esses barbantes entremeados, beleza? Vamos ver outras opções. Olha só essa imagem 1. Imagina você entrar numa galeria ou numa uma exposição de carros e, ao invés dos carros estarem parados, salão do automóvel, né, em São Paulo, assim, que sempre tem na época da Fórmula 1. Imagine você agora entra e eles estão pendurados, né? Automaticamente, e é isso a gente vai ver no texto, você vai olhar para cima, você vai ter uma interação, né? Para você, caraca, né? Vai te causar um determinado tipo de reação do que se eles estivessem embaixo, tá? E então, esse tipo, isso aqui é uma instalação, tá? É um meio da qual está se expondo alguma coisa. E aqui mostra aqui, ó, exposição
E aí, em cima disso, tem essas perguntinhas, se você quiser responder, né? A imagem 1 nos mostra uma exposição bem diferente. Como você se sentiria visitando uma exposição como essa? Dá uma, né? Coloca aí a sua impressão aí, escreve aí. Na instalação, tantos os objetos, deixa eu acompanhar aqui. Na instalação, isso é legal de marcar também, tantos os objetos e a disposição deles no espaço, quanto a escolha do material que compõe a obra, são fundamentais para que o artista se expresse e para que o público experimente diferentes sensações. De forma geral, a instalação provoca uma postura mais ativa do espectador. Ela nos convida a interagir das mais variadas formas, caminhando, correndo, subindo ou descendo escadas, apertando botões ou fazendo ruídos. Você participa da obra. Tá? E cada um tem um sentimento, uma reação diferente em relação a uma instalação. Para propiciar essa interação, os artistas que criam espaços que aguçam nossos sentidos, como tato, audição e olfato. Tá? Olha essa outra instalação aqui, a imagem 2, do Ernesto Neto. Né? Você é convidado, né? Se você né? A partir do momento que você entra nesse espaço, você cai nessa coisa aconchegante, você para se aproximar da obra, é algo que você participa dela, né? Você escorrega por ela, você tem que sair engateando. Então, assim, há toda uma participação sua dentro da obra, dentro dessa instalação. Aí observe a imagem 1, que é do automóvel, que é do artista Kai Guian, e a imagem 2, do Ernesto Neto. Percebemos que cada artista utiliza materiais completamente diferentes para realizar suas obras. Deixa eu vir aqui, eu estou acompanhando também no livro, eu fiz umas marcações aqui. No entanto, em ambas se percebe um convite do artista para que o público, de algum modo, se aproxime. Tá? E foi o que eu falei nas duas últimas, sobre essas duas figuras. Tá? Algumas instalações, e isso é legal da gente observar, são criadas especificamente para um determinado espaço e dialogam com a arquitetura ou a história do lugar. Nesse caso, quando são retiradas para outro espaço, perdem o seu impacto estético e até seu sentido. Já outras obras são mais flexíveis, podem ser expostas em diferentes galerias e museus, com o mesmo impacto estético. Tá? Então, se a gente pudesse criar uma instalação na nossa escola, a gente ia pensar num tema, no que a gente queria abordar, quais sensações ou características que a gente quer que o espectador sinta, né? E a gente montaria ali algo para que todo mundo pudesse participar, beleza? Se a gente pega essa mesma instalação e coloca agora numa sala de uma outra escola ou de um outro espaço, as pessoas não entenderiam, né? Por que estariam ali? A não ser que fosse um tema, né, que todo mundo estaria trabalhando. Vai ser várias instalações sobre água, por exemplo. E aí a pessoa saberia, independente de quem fez, ou, né, a gente. Essa instalação não estaria perdida, não estaria valendo apenas para aquele lugar específico. Tá? Acho que eu me fiz entender, mas é isso. Zido Meirelles, e marquem esse nome, porque a gente, não hoje, mas para frente, assim, a gente vai ver muita coisa sobre ele. Zildo Meirelles, um dos artistas brasileiros ligado à arte conceitual, trabalha com instalações que podem ser transferidas para diversos lugares. Em sua instalação Fontes, por exemplo, no qual ele trabalha o tema da luta do homem contra o tempo, são exibidas várias trenas penduradas no teto, diversos números feitos de plásticos espalhados pelo chão e relógio nas paredes. Tá? No Brasil, gente, a gente tem uma infinidade de arte e instalação em tem grandes representantes. Podemos destacar nomes, e aí eu faço questão de ler, da Lígia Clark, do Zildo Meirelles, do Tunga, do Hélio Sica, do Nuno Ramos, do Ernesto Neto, entre outros. É bastante difícil elaborar uma lista, já que, por se tratar de um meio de expressão, são muitos artistas contemporâneos que produziram trabalhos de instalação.
tá? Eu vou colocar um vídeo para vocês, da qual vai estar um resuminho, né? E visualmente você vai poder fixar melhor sobre essa instalação, que é uma instalação, esse meio assim de reprodução de arte. Tem um museu, que é o maior museu natural de céu aberto, se chama Iotim, que é o Museu de Arte Contemporânea. E ele fica na cidade de Brumadinho, fica a 1h30 de Belo Horizonte, tá? Então, se você tiver uma oportunidade de estar nesse lugar, né, perto de BH, perto de Brumadinho, não deixem de visitar. Lá você tem uma infinidade de galerias. Assim, o jardim, né? Todo ele é feito pelo Buller Marx. Então, assim, tem jardins e espaços verdes riquíssimos e lindos. E em cada lugar desse jardim tem infinidade de galerias, e todas elas trabalhando muito com instalação, todas elas trabalhando muito com arte contemporânea, tá? Então, fica a dica aí, hashtag viagem para você. Vale muito, muito a pena, tá bom? Procurei o mesmo vídeo, da mesma professora, na verdade, que a gente viu sobre Land Art, tá? Então, espero que vocês gostem. É um vídeo curtinho, mas que vai ampliar bastante o nosso horizonte, ok? Vou dar um play aqui, vou sumir. E sabendo que, se der algum problema nesse vídeo, o link está lá na página para você poder assistir, tá ok? Dá play aqui. Falar sobre instalação artística. O termo instalação artística surgiu na década de 60 para designar ambientes construídos em museus e galerias, nos quais os artistas organizam alguns elementos, trazendo um diálogo entre o objeto artístico, arquitetura e interação com o público. Teve seu início nas primeiras experimentações modernistas de Kurt Schwitters e Marcel Duchamp, o pai do famoso mictório. A instalação é uma forma de arte que utiliza a ampliação de ambientes, transformando-os em cenários. Nesses ambientes, o artista pode organizar objetos como pintura, esculturas e vários outros materiais para fazer um diálogo com o espaço arquitetônico. Em todo esse processo, o espectador deixa de ser passivo e passa a participar de forma ativa com a obra de arte. Ela pode ter um caráter efêmero, existindo somente na hora da exposição, ou também pode ser desmontada e montada em outro local. Diferente do que acontece com a pintura e com a escultura, que são elementos tradicionais da arte, a mão de obra do artista é menos importante do que a ideia ou o conceito que ele quer passar com a sua obra de arte. Uma instalação pode ser multissensorial, provocando diversas sensações, táteis, auditivas, visuais, olfativas, entre outras. E o artista muitas vezes leva o público a experimentar seus medos, obsessões, traumas e desejos numa verdadeira experiência de imersão. O conceito e a intenção do artista, ao formular, ao pensar numa obra de arte, se torna nesse momento muito mais importante do que a mão de obra em si. Isso se tornou a principal característica de todos os movimentos da arte contemporânea. Toda obra contemporânea é volátil e efêmera, da mesma forma que constrói e desconstrói espaços. A desconstrução de espaços, de conceitos e ideias, assim como a sua própria construção, está dentro da prática da instalação artística. Em toda essa experiência, o público se torna o último elemento, aquilo que faltava para completar realmente uma obra de arte. E
E essa necessidade que existe dentro dessa linguagem, que é a instalação artística, de provocar no público diversas sensações, de despertar memórias, pode muitas vezes trazer algumas coisas que são desagradáveis, ou provocar alguns sentimentos ou alguns sentidos que são desagradáveis no espectador. Isso faz parte de todo o processo artístico. Vale lembrar que ao analisar uma obra de arte, ao apreciar uma obra de arte, muitas vezes nós a interpretamos de acordo com toda a nossa bagagem de vida, nossa experiência de vida. Isso faz com que uma obra de arte seja algo que pode ter diversas interpretações, abertas a diversas visões ou olhares diferentes. E você, já teve a experiência de participar de uma instalação artística? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Espero que tenham gostado. Também espero que vocês tenham entendido e gostado do que é instalação. Em uma próxima ida aí a algum museu e tal, vocês já percebam, né, que quando você tem algo, uma obra, que você participa dela, aquilo é uma instalação, tá? E desse vídeo é muito importante que você grave, né? Duas palavrinhas, volátil e efêmera, tá? Porque são características muito marcantes da instalação. Eu sei que eu pedi uma atividade sexta-feira para vocês, então eu estou aguardando. Para hoje é somente isso, tá? E a gente se vê na próxima aula, se Deus quiser, lá no capítulo 11, Corpo e Arte. Beleza? Então, ó, um beijo, fica com Deus, tchau, tchau.